meditar. O texto que vamos meditar hoje está em Lucas capítulo 19, do verso 45 ao verso 48. Vamos examinar então esse texto e ver o que aconteceu na terça-feira, antecedendo o dia em que Jesus Cristo seria traído, julgado e morto numa cruz. Então nós estamos aqui na cronologia de Lucas. Ele está na terça-feira narrando o que aconteceu neste dia. Acompanhe na sua Bíblia, Lucas capítulo 19, do verso 45 ao 48. Lucas capítulo 19, do verso 45 ao 48. A palavra de Deus diz assim: Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Nós temos aqui então a descrição do que aconteceu na terça-feira da semana, a última semana do ministério público do Senhor Jesus, a semana da paixão. No dia anterior, que foi a segunda-feira, o Senhor Jesus havia entrado em Jerusalém e ele tinha sido saudado pelo povo como o rei de Israel. Ele havia entrado montado num potro, num jumentinho, e o povo então colocou as suas vestes para que ele andasse por cima delas, reconhecendo Jesus como rei, saudando com palmas, que era o símbolo de alegria e de vitória, e o povo saudava a ele, dizendo: Hosana nas maiores alturas, paz na terra, bendito é o que vem em nome do Senhor. No final daquele dia, segundo Marcos, capítulo 11, verso 11, no final deste dia, que eu entendo que na cronologia foi a segunda-feira e não o domingo de Ramos, mas foi a segunda de Ramos, o texto nos diz que o Senhor Jesus fala assim no verso de número 11, Marcos 11, verso 11, e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então nós temos a informação que no final desse dia, que é a segunda-feira, volto a repetir, o Senhor Jesus, ele observa o que estava acontecendo no templo, o texto diz, ele observa o que está acontecendo no templo, ele vê tudo o que está já acontecendo ali no templo, e o texto fala que era já tarde, e ele então resolve voltar para Betânia. Como nós vimos, Betânia era uma cidade muito próxima a Jerusalém. Betânia ficava a cerca de 3,5 quilômetros da cidade de Jerusalém. E o texto fala que ele volta para Betânia, para a casa de Marta, Maria e Lázaro, esses irmãos solteiros. Provavelmente era uma casa grande, porque o texto fala que ele volta para Betânia e ele vai ficar na casa deles, não somente ele, o Senhor Jesus, mas juntamente com os 12 apóstolos. Então, eu imagino que a casa de Marta, Maria e Lázaro, né, a casa desses 3 irmãos, onde eles moravam, era uma casa grande, era uma casa que poderia abrigar, comportar não somente Jesus, mas os 12 apóstolos,
seus 12 discípulos que estavam com ele. A cidade de Jerusalém, ela estava cheia de gente nessa ocasião, porque era a semana em que eles iam celebrar a Páscoa. Então vinham peregrinos, vinham judeus de várias partes de toda a região para celebrar a Páscoa na cidade de Jerusalém. As pousadas estavam cheias, as casas estavam cheias, havia também um lugar anexo ao templo onde as pessoas podiam ficar hospedadas, certamente estavam cheias. Há uma estimativa que dizem que neste período, nesta semana em Jerusalém, poderia ter cerca de 2 milhões de judeus que vinham de várias partes para celebrar a Páscoa. Alguns relatam, historiadores, que era tanta gente que o povo fazia barracas ao redor de Jerusalém e acampavam para a celebração da Páscoa que ocorreria na sexta-feira dessa semana. Então o Senhor Jesus volta para a cidade de Betânia, após já presenciar e se preparar para o que ele vai fazer no dia seguinte. Porque logo em seguida, no verso de número 15, diz que no dia seguinte, então na terça-feira agora, eles foram para Jerusalém. E entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então quero destacar aqui o que Jesus fez nessa terça-feira. Ele entrou no templo e ele faz uma purificação do templo, né? Ele purifica o templo. E nós podemos destacar 5 realidades que apontam, nesse relato feito pelo evangelista Lucas, 5 realidades que apontam Jesus como o rei que foi enviado pelo Pai. A primeira delas, Jesus estava numa missão divina. Jesus estava numa missão divina. O texto lá de Lucas 45 diz: depois entrando no templo. Havia, meus irmãos, uma grande expectativa messiânica. Nós somos informados lá no texto de João, capítulo 6, que alguns dias atrás Jesus havia multiplicado pães e peixes e alimentado uma grande multidão, né? Só de homens eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E o texto nos diz que as pessoas vendo aquele sinal, verso 14 do capítulo 6 de João, vendo aquele sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então havia essa expectativa. Muitas pessoas já estavam comentando, dizendo: Jesus é o rei. É este rei que nós esperamos. O rei para nos libertar do Império Romano. E assim ele foi saudado na segunda-feira de Ramos. Ele foi saudado como rei. Havia essa expectativa de que Jesus iria trazer uma libertação política, uma libertação econômica do império, do domínio romano. Mas quando Jesus entra na segunda-feira e ele percebe o que está acontecendo no templo, no dia seguinte, que é a terça-feira, ele então entra no templo e ele frustra a expectativa. Ele frustra a expectativa do povo judeu. Porque ao invés de Jesus, ele fazer uma crítica ao Império Romano, ao domínio romano, que era esta expectativa do povo judeu em relação a ele, Jesus, na verdade, faz uma dura crítica a todo o sistema religioso do povo judeu.
O templo, para o judeu, sempre foi o coração de todo o seu sistema religioso, de todo o seu sistema de adoração. E Jesus, ao invés de criticar o Império Romano, o domínio romano, a opressão romana sobre Israel, Jesus aqui faz uma crítica de Israel em relação a Deus. Critica Israel em relação à sua adoração com o Senhor. O texto diz que Jesus entra no templo, e quando ele entra no templo, lá em Marcos 11:15, diz que ele passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Verso 16 diz: não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Para os irmãos entenderem um pouco, o templo, ele tinha vários compartimentos. Tinha o Santo dos Santos, que era mais para dentro do templo. Tinha um outro compartimento que era para os judeus, os homens, poderem adorar a Deus. Tinha outra parte que era a parte das mulheres, onde as mulheres poderiam participar, não junto com os homens, elas ficavam separadas. E havia o que era chamado de pátio exterior, o pátio exterior. O pátio exterior era para quem não era nem homem judeu e nem mulher judia. O pátio exterior era para os gentios. O pátio exterior era para quem eram os gentios, ou seja, as outras pessoas que não eram judeus, nem do sexo masculino, nem do sexo feminino. E provavelmente, então, o lugar que Jesus entra e ele começa a expulsar, o texto fala, os cambistas, que estavam ali com as suas mesas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. Eles tinham preparado os sacerdotes na entrada do templo, nesse pátio externo, que era o pátio do gentio. Eles haviam preparado então várias mesas, porque o judeu ele podia levar o seu cordeiro, a sua pomba. Se ele fosse muito pobre, ele levava a sua pombinha. Ele podia levar o seu animal de casa. Mas o que acontecia? Para ele poder oferecer o animal em sacrifício dentro do templo, esse animal tinha que ser aprovado pelos sacerdotes. Então quem fazia o controle de qualidade, se aqueles animais estavam dentro do padrão que eles julgavam um padrão adequado, eram os sacerdotes. E quando chegava ali diante dos sacerdotes, o que os sacerdotes faziam? Reprovavam o animal como sacrifício. Só que aí o sacerdote oferecia o animal que eles haviam aprovado. E nisto havia então uma exploração econômica. Uma exploração econômica. Porque para você comprar aquele animal para o sacrifício, você tinha que ter o dinheiro. E o dinheiro só poderia ser o dinheiro do povo judeu. Só poderia ser a moeda do povo judeu ou a moeda que eles aprovavam, Então, as pessoas vinham de várias regiões, elas tinham outras moedas, porque em outras regiões fora de Jerusalém usava-se outras moedas para compra e venda. Então eles chegavam ali, eles tinham que trocar essa moeda. Por isso o texto fala que haviam cambistas. Então havia essa troca monetária para oferecer, para comprar o sacrifício. E nisto havia então essa exploração. Alguns dizem que eles chegavam a explorar cerca de 12,5%, Ou seja, eles inflacionavam o valor dos animais, tanto
de um cordeiro quanto de uma pomba, para que as pessoas comprassem para oferecer a Deus como sacrifício. E foi isso que Jesus percebeu, meus irmãos. Jesus percebeu essa exploração que estava ocorrendo. E aqui Jesus, então, ele exerce, agora nós aprendemos em segundo lugar, que ele exerce a sua autoridade, a autoridade dada por Deus, mostrando que ele é o verdadeiro rei. Porque o texto nos fala que quando ele entra no templo, ele expulsou os que ali vendiam. Ele expulsou. Ele fisicamente expulsou os comerciantes. Lá no texto de Mateus, nós vamos ter a informação em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, no verso de número 12, diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, Jesus usou de fato uma certa força física para expulsar os sacerdotes, os cambistas que ali estavam explorando as pessoas na sua oferta de sacrifício ao Senhor. Lá no texto de Marcos, no capítulo 11, no verso 16, diz que Jesus não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Então Jesus acabou com o fluxo da mercadoria que era usada para explorar as pessoas ali que estavam reunidas para adorar a Deus. Jesus aqui ele exerce, meus irmãos, a sua autoridade divina. E em terceiro lugar, nós vemos que ele demonstra então o seu compromisso com a palavra de Deus. O seu compromisso com a palavra de Deus. O verso lá de Lucas capítulo 19, no verso 46, diz assim: Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Jesus aqui ele cita o texto, e esse texto que ele cita, são dois textos, na verdade, que ele cita. O primeiro texto que ele cita para justificar a sua atitude é o texto de Isaías, lá no capítulo de número 56. No verso de número 7. Isaías, capítulo 56, verso de número 7. Diz assim o profeta: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Veja que o profeta Isaías diz que a casa de Deus é casa de oração para todos os povos, para todas as pessoas, para todos os povos, não somente os judeus, mas também para os gentios, para todas as nações. E ele diz que é uma casa de oração. Então, a oração é a essência da adoração. Quando você lê lá em 1 Reis, capítulo 8, quando Salomão vai inaugurar o templo, lá no capítulo 8, verso 29, em 1 Reis, Primeiro Reis, capítulo 8, verso 29. Aliás,
1 Reis capítulo 8. 1 Reis capítulo 8. Verso 29 diz assim: para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Verso 33 diz: quando teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter a ti, confessar o teu nome e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Verso 35: quando os céus se cerrarem, não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho que andem, e dá chuva na terra que deste em herança ao teu povo. Verso 38 também diz assim: toda oração e súplica que qualquer homem, todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Verso 42: porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltando para esta casa. Versos 61 e 62 diz assim: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para guardardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. E o rei, todo Israel com ele, ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Então veja, meus irmãos, que várias vezes o rei Salomão diz que aquela casa estava sendo construída para ser uma casa de oração. Casa de oração, lugar de oração. Mas Jesus diz: esta casa foi construída para a casa de oração, para o povo adorar a Deus, para o povo buscar o Senhor, mas vós os transformais em covil de salteadores. E aqui Jesus, nesta segunda parte, está fazendo referência à profecia de Jeremias. Lá em Jeremias capítulo 7, Jeremias 7, no verso de número 11, diz assim: será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, na época de Jeremias, o povo havia se tornado um povo religioso. Para eles, o importante era o ritual religioso, era estar no templo. Mas eles haviam se corrompido na sua adoração a Deus. Já não buscavam mais o Senhor. E por isso Jesus usa esse texto do profeta Jeremias, mostrando o que aconteceu com aquilo que era o centro da adoração do povo de Israel, o lugar onde eles deveriam buscar a Deus, onde eles deveriam adorar o Senhor. Aquele lugar se transformou num covil de ladrões. Covil aqui, meus irmãos, é a palavra para caverna. E as cavernas eram lugares onde os ladrões se escondiam. A caverna era um refúgio de ladrões. E o que Jesus está dizendo é exatamente isso. O templo virou para vocês um refúgio de ladrões, e não um santuário para os verdadeiros adoradores. Interessante que, mesmo Jesus trazendo uma palavra de juízo sobre aquela adoração, que era uma adoração hipócrita, falsa, o Senhor Jesus ainda demonstra compaixão. Porque o verso 47 lá de Lucas 19 diz que diariamente Jesus ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo,
ficava dominado por ele. Nós vemos aqui que Jesus ainda continuou ensinando o povo. E o que ele ensina para o povo está no capítulo 20 e no capítulo 21 de Lucas, que é o conteúdo do que ele ensinou, que era o evangelho. Mateus também vai dizer, no capítulo 21, no verso 14, que Jesus ainda curou muitas pessoas. Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Jesus ainda demonstra a sua misericórdia para com aquelas pessoas que estavam sendo exploradas, e ainda ele demonstra misericórdia curando cegos, curando coxos, provando mais uma vez aqui a sua divindade, provando que ele é o verdadeiro rei de Israel, enviado por Deus para ser o salvador do seu povo. Por último lugar, então, nós aprendemos que Jesus, ele cumpriu um propósito divino. Além de ensinar a palavra de Deus, ele recebe aqui a rejeição, o texto fala, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas, e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, como acontece depois de alguns dias. Lembrando, é na terça-feira. Depois de alguns dias, na sexta-feira, aquelas mesmas pessoas que haviam saudado Jesus entrando em Jerusalém, dizendo que ele é o Messias, que ele era o rei dos judeus, essas mesmas pessoas vão dizer: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O texto fala que neste momento aqui os escribas e os principais sacerdotes tentavam eliminar Jesus, matá-lo, mas eles não conseguiam. Eles não tinham como fazer isso, o texto fala, porque todo o povo ao ouvi-lo ficava dominado por ele. Dominado por ele. Jesus prendia aquelas pessoas. Essa palavra dominar significa que ele estava prendendo aquelas pessoas com os seus lábios. E lá em Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 21, do verso 15 ao verso 17, diz assim: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, as crianças, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus aqui, meus irmãos, na terça-feira ele visita Jerusalém, ele purifica o templo, ele condena todo aquele sistema religioso que era hipócrita, que explorava as pessoas. Ele mostra mais uma vez que ele é o Messias, que ele é o Salvador. Os escribas e fariseus rejeitam ele, criticam ele. Ele faz tudo isso movido pelo seu zelo para com o Senhor. Ele cita a Escritura em obediência à palavra de Deus. E no final do dia, então, ele volta para Betânia, essa cidade que ficava próxima a Jerusalém. E eu quero terminar dizendo o que nós podemos aplicar desse texto para a nossa vida. E eu quero então ler o que diz Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Do verso 12 a 14. Diz o texto assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus dormiu de segunda para terça-feira na casa de Marta, Maria e Lázaro. E ele está voltando para Jerusalém quando ele vai para o templo. E diz que então ele teve fome. Bom, Jesus teve fome porque não sei se ele não comeu na casa de Marta, Maria, lá de Lázaro. Mas o fato é que ele teve fome. Ele teve fome não como Deus, ele teve fome na sua natureza humana. E o texto fala no verso 13 que ele viu de longe uma figueira com folhas. Ele viu uma figueira com folhas.
A figueira, ela dava frutos no final do verão e no final de outono. Eram os dois períodos onde a figueira dava frutos. E a primeira coisa que aparece na figueira são os seus frutos, depois são as suas folhas. Por isso o texto diz que as folhas chamaram a atenção de Jesus, porque ela tinha que ter frutos. Porque a figueira primeiro produz o fruto para depois produzir as folhas. Então, se ela tem folhas, ela tem frutos. E Jesus foi ver se nela tinha algum fruto e não achou nada. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Se não era tempo de figos, porque ela tinha folhas. Uma propaganda enganosa. Então Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque a figueira, se você olhar na Bíblia, na Escritura, a figueira é o símbolo do povo de Israel. O Senhor Jesus aqui, meus irmãos, ele está usando Israel como um símbolo. Um símbolo. E aqui nós aprendemos três coisas, então, que eu quero aplicar para nós. Primeiro, Jesus teve fome. E o que ele esperava encontrar? O que ele espera de nós? O que ele espera de cada um de nós? Jesus espera que a gente tenha frutos e não apenas folhas. Ou seja, se eu e você falamos que nós somos crentes no Senhor Jesus, mas isso é apenas uma mera religiosidade. Porque é essa situação que ele encontra quando ele entra no templo. Um mero formalismo, uma mera religiosidade, uma profissão de fé apenas de lábios. Não havia frutos na vida daquele povo. Como Jesus mesmo condena em Mateus capítulo 15, a prática religiosa. Ele diz lá em Mateus capítulo 15, verso de número 7 a 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então é isso que ele encontrou. O povo honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Uma mera profissão de fé, uma mera religiosidade. E nós podemos dizer isso, que nessa semana o que a gente vai ver são muitas pessoas religiosas falando de Páscoa, mas é uma mera religiosidade. Pessoas que estão longe de Deus, um mero formalismo. Hoje um dos grandes males do nosso país, das nossas igrejas, o tipo de cristianismo que nós estamos vendo nos dias de hoje é essa mera formalidade, uma mera religiosidade. E o Senhor Jesus, meus irmãos, espera que nós, de fato, não sejamos crentes como aquela figueira, que tinha folhas, mas não tinha frutos. E o texto fala que Jesus foi e examinou aquela figueira. E foi isso que ele fez quando ele entrou no templo. Ele examinou aquele lugar e ele viu uma falsa religiosidade, falsa conversão, falsa adoração. Aquele templo tinha se transformado num lugar de ladrões, de salteadores. Isso faz a gente parar para pensar, meus irmãos, o que tem sido o nosso ajuntamento solene? O templo hoje não é o lugar onde Deus está apenas lá. Deus está hoje, segundo a Bíblia, habitando no nosso coração. Nós somos templo do Espírito Santo, nós. Mas quando nos reunimos naquele lugar que foi consagrado para adorar a Deus, será que nós estamos adorando a Deus de coração ou é um mero formalismo? Será que nós estamos, de fato, expressando a Deus por um coração quebrantado, arrependido, porque cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e estamos produzindo frutos de arrependimento ou mera tradição religiosa, mero formalismo? Isso não agrada o Senhor.
E por isso, quando o Senhor olhou para aquela figueira que tinha apenas folhas, mas não tinha frutos, ele a amaldiçoou. E Jesus disse isso em Mateus capítulo 7. Eu quero terminar com esse texto. Jesus disse assim, Mateus capítulo 7. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E Jesus diz no verso 20, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, quero dizer para nós, nesta terça-feira, essa terça-feira que Jesus entra no templo, essa terça-feira que Jesus purifica o templo, essa terça-feira que Jesus condena todo o sistema religioso do povo de Israel, que nós precisamos, meus irmãos, sinceramente, avaliar a nossa vida diante do Senhor. Se de fato nós nos arrependemos dos nossos pecados, se aquilo que nós professamos com os lábios corresponde à maneira verdadeira de viver e de adorar ao Senhor. Volto a dizer, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita hoje não em pedras que foram feitas e erigidas pelas mãos dos homens. O Espírito Santo habita no coração daquele que crê em Cristo Jesus. Então, que possamos olhar para este templo, que é a nossa vida, que é o nosso coração, e ver e examinar a nós mesmos, se nós estamos sendo como aquela figueira, que apenas tem folhas e não tem frutos. Que o Senhor Jesus possa ter misericórdia de nós. E que se há alguma coisa que precisa ser mudado na nossa vida, que você peça para Jesus, Jesus, limpa o templo do meu coração. Limpa o templo do meu coração. Tire de mim a religiosidade. Tire de mim o mero formalismo. Eu não quero ser um cristão apenas de lábios. Eu quero ser um cristão genuíno, que de fato experimenta o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança de vida, uma verdadeira vida de santidade, que vive realmente na tua presença. Que nós possamos nos humilhar, meus irmãos, e possamos pedir isso ao Senhor Jesus, que de fato a nossa vida, este templo que somos nós, possa ser de fato uma vida que glorifique e que honre o nome do Senhor Jesus. Amém?